O Brasil colonial, 1580-1720. João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo. Parte 7. A viragem atlântica. O Brasil no século XVII. Imagine o vasto império português no alvorecer do século XVII. Enquanto nas Índias Orientais as fortalezas e feitorias lutavam para se manter, do outro lado do mundo, no Atlântico Sul, uma nova potência colonial nascia. Este capítulo conta a história dessa viragem atlântica, o momento em que o Brasil deixou de ser uma promessa distante para se tornar o coração pulsante do império. A narrativa começa com um contraste gritante. De um lado, o Estado da Índia, um empreendimento real cada vez mais custoso, definhava com frotas em declínio e cofres vazios. Do outro, a América portuguesa fervilhava. A população, tanto de colonos livres quanto de escravos, multiplicava-se. Os engenhos de açúcar, esses gigantes de madeira e bronze, brotavam por toda a costa. Diferente do comércio oriental, controlado pela coroa, o negócio com o Brasil era dominado por mercadores privados, gerando riqueza sem esgotar os recursos do rei. Este crescimento não era isolado. Ele puxava consigo outro elo crucial da corrente: África. O tráfico de escravos transformou-se de um gotejar modesto num fluxo torrencial de pessoas, tornando Angola a principal fornecedora de cativos para as plantações americanas. Enquanto Lisboa via sua rota para o Oriente minguar, seu destino atlântico florescia. Após 1640, com Portugal restaurando sua independência, o Brasil tornou-se tão vital que o próprio rei o chamou de a vaca de leite da coroa. A mensagem era clara. O futuro do império estava a oeste. Mas esta história é mais do que apenas açúcar e escravos. Durante muito tempo, pensou-se que o século XVII brasileiro foi marcado por uma grande crise na segunda metade, com a concorrência do açúcar das Antilhas afundando os preços e arruinando os senhores de engenho. No entanto, esta visão é questionada. Os dados mostram que, apesar da queda no preço do produto, a produção nunca parou de crescer. O número de engenhos na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro continuou a aumentar. Como explicar isso? A chave está em entender que um engenho era muito mais que uma simples fábrica. Era um símbolo de poder, prestígio e autoridade social. Seu valor monetário, longe de cair, na verdade subiu significativamente durante a suposta crise. O endividamento dos senhores de engenho não era um sinal de falência iminente, mas uma característica natural do negócio. Um modo de vida que dependia do crédito dos comerciantes para sobreviver entre uma safra e outra. E a colônia era um mundo surpreendentemente diverso. Para funcionar, o complexo do açúcar dependia de uma economia interna vibrante e autônoma. Havia toda uma rede de produtores especializados em alimentar as plantations, as cidades e os navios. A Lei da Mandioca, de 1703, que tentou forçar os senhores de engenho a plantar seu próprio alimento, foi veementemente rejeitada na Bahia e no Rio de Janeiro. Por quê? Porque já existia um mercado eficiente e lucrativo que fazia isso por eles. Regiões inteiras dedicavam-se à produção de farinha, milho, arroz e uma abundância de frutas. O Rio de Janeiro, com suas chácaras férteis no entorno da cidade, tornou-se um celeiro, exportando alimentos até para outras capitanias e para Angola. No recôncavo baiano, outro produto ganhava importância global: o tabaco. De cultivo mais barato e artesanal, atraía desde pequenos lavradores até grandes comerciantes. Era uma moeda de troca poderosa, usada para comprar escravos em África e fechar negócios até mesmo na Rota das Índias. Enquanto isso, nos vastos sertões, a pecuária avançava, criando impérios de gado e couro de dimensões quase continentais. O Brasil não era uma monocultura, era um mosaico de economias interligadas. Por fim,
Como esta sociedade complexa se mantinha e reproduzia sua elite? Através do que podemos chamar de uma tropicalização do antigo regime. Aqui, a linha entre comerciante e senhor de terra era tênue. A trajetória clássica de sucesso era enriquecer no comércio e depois investir em terras, comprar um engenho e casar-se com uma família tradicional. O poder político era a chave mestra. As câmaras municipais, controladas por estas elites, eram o centro nervoso da vida local. Regulavam preços, criavam monopólios e defendiam ferrenhamente os interesses dos senhores de engenho junto ao rei em Lisboa. Cargos públicos lucrativos eram concedidos como recompensa real às melhores famílias da terra. E o crédito que movia a economia não vinha principalmente de Lisboa, mas de instituições locais como a Santa Casa da Misericórdia e o Juízo de Órfãos, que reinvestiam doações e heranças na própria colônia, financiando a elite e garantindo sua perpetuação. Portanto, o século XVII não foi uma era de crise, mas de consolidação. Foi o século em que o Brasil, com sua economia diversa e seus mecanismos sociais únicos, afirmou-se não como uma simples colônia extrativa, mas como o centro dinâmico e autônomo de um império que agora gravitava em torno do Atlântico Sul. A viragem estava completa.